Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Um dos principais setores econômicos do país, a segurança privada, registrou no primeiro semestre de 2024 um total de 530.194 vigilantes contratados pelas empresas autorizadas pela Polícia Federal, um aumento de 9,3% em relação ao mesmo período de 2023. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, que ainda de acordo com o anuário, mostra uma análise dos dados da Polícia Federal e aponta que 4.978 empresas estão autorizadas a funcionar no país, um crescimento de 3,6%. Para falar desse mercado em expansão, o Band Entrevista de hoje recebe o diretor operacional do Grupo Força Tarefa, Amarildo Rocha. Amarildo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Amarildo, tenho certeza que a nossa conversa aqui tem muito a render, a esclarecer. Eu lhe pergunto, mediante esses números apresentados pelo anuário. A atividade de segurança privada no Brasil, ela cresce com a melhoria da economia ou ela cresce em função do aumento da violência? Eu acho que são os dois sentidos, né? E infelizmente, o mercado nosso, em relação à bandidagem, a criminalidade tem aumentado muito. Isso também favorece para que a segurança cresça. Mas também tem que tomar alguns cuidados, de não crescer também de forma errada, ou sem estar como uma empresa autorizada pela Polícia Federal. Aquilo que era para ser uma solução passa a ser um problema sério se a pessoa não tiver contratado e fiscalizar se aquela empresa está autorizada junto à Polícia Federal, com os profissionais treinados, preparados e habilitados e registrados como vigilante, credenciado e formado em escola de preparação de vigilantes. Tá? Hoje uma empresa, então, para ela funcionar de forma regular, ela tem que se submeter às regras e à fiscalização da Polícia Federal. Positivo. E normalmente tem que acontecer isso. Infelizmente, nesse mercado, apesar do crescimento que ela teve aí, de 3% de crescimento no Brasil inteiro, isso poderia ser muito maior, porque grande parte trabalha-se com o termo vigia, que não é fiscalizado, nem acompanhado, nem autorizado pela Polícia Federal. E grande parte desses vigias fazem o mesmo papel que um vigilante faz, de maneira errada. Isso pode trazer um sério problema para a empresa que contrata. Então, diz vigilante desarmado, às vezes significa vigia. Esse vigia não tem curso, esse vigia não está autorizado, esse vigia não está preparado. Então, além do risco que pode acontecer com a empresa de possível passivo trabalhista, possível passivo junto a órgãos públicos, tem o risco ainda da pessoa morrer no local sem estar autorizado, sem estar documentado e preparado para ter uma ação de segurança. Então, esses dados que a gente começou trabalhando aqui na apresentação da nossa entrevista, de fato, eles são muito maiores, só que mostrando apenas, então, o que estão regulares, as empresas que trabalham dentro da lei. Sim. Agora você está me trazendo, então, uma informação seguinte, que esse número pode ser muito maior, porque tem gente atuando na atividade, mas não em acordo com a lei, trabalhando de forma clandestina, essa seria a palavra? Seria a palavra, porque existe a figura do vigia na CLT e tudo mais, E aí o pessoal fala que o vigia tem algumas limitações de trabalho e que isso não se enquadra como vigilante. Mas a partir do momento que você está dentro de uma empresa, fazendo ronda, abordando alguém, correndo risco de vida, fazendo todo um trabalho, está concorrendo de maneira desleal com uma empresa de vigilância, que paga todo um tributo fiscalizado, acompanhado, tem que reciclar o vigilante a cada 2 anos, e isso não acontece com os vigias. Então, me dá um exemplo prático aonde a gente vê, por exemplo, essas empresas ou os próprios profissionais de forma independente estão agindo de forma clandestina. Eventos, portarias, eu queria que você me explicasse aonde a gente pode ver quem é quem nesse mercado. Então, quando a empresa vai contratar, aí por desconhecimento em grande parte das pessoas que vão contratar sobre a vigilância autorizada pela federal, ela vai e diz, eu quero um segurança. Sim. Mas eu quero um segurança que pode ser desarmado.
O vigilante ele pode ser armado ou desarmado, o legalizado pela Polícia Federal. Então, a arma é um equipamento, é uma coisa a mais que ele coloca na cintura, autorizado, legalizado pela Federal, que é um equipamento chamado o armamento dele. O vigia, ele é um porteiro com o nome de vigia. Então, ele acaba fazendo uma grande parte do papel do vigilante sem autorização e sem fiscalização. Fazendo ronda, fazendo marcação de ponto, verificando toda a parte interna da empresa. Entendi. Né? E que isso, para quem está contratando, é vantagem pelo valor. Mas quando ele vai saber, ou acontece um fato qualquer, a primeira coisa que a Polícia Federal pergunta, cadê a autorização de funcionamento dessa empresa? Aí há uma série de fatores. Por exemplo, o vigilante ele recebe 65 vezes o piso salarial da categoria num seguro de vida. O vigia ou o porteiro recebe cerca de 14, 15 mil reais de seguro de vida no caso de acontecer uma morte, né? Entendi. Então, a série de coisas, o vigilante recebe um ticket por dia de alimentação. Ele recebe 30% a mais de periculosidade. O vigia não, o vigia recebe um salário de porteiro só. Então, só por essas caracterizações você percebe que existe uma coisa irregular. Entendi. Né? E nós somos fiscalizados, tem que renovar a nossa autorização todo ano. Né? Somos acompanhados pela Polícia Federal. Todo o nosso pessoal passa por reciclagem a cada 2 anos. A empresa tem um gasto com todo esse trabalho. Né? Você tem um gasto com equipamento, gasto com arma, gasto com colete balístico. Segurança disso tudo e você tem uma empresa concorrente que não tem nada disso. Mas isso acontece, Amarildo, porque falta fiscalização? A fiscalização em outros tempos já foi mais rigorosa e hoje talvez não? Sim, o que acontecia no passado, tinha mais agente da Polícia Federal envolvido no processo, né, como tem até hoje. Só que o que a gente ouve falar, né, e o que o pessoal comenta é que, por falta de mão de obra, a Federal não tem feito essa fiscalização. E que qualquer hora vão ser lançados no mercado os agentes vindo de outros locais para poder dar uma geral nisso e acabar um pouco com essa coisa irregular. E aí também, né, aproveitando até para a gente finalizar esse assunto, mas serve como alerta para o pessoal dos condomínios, dos eventos, na hora de contratar uma empresa, ele tem que se certificar se de fato ele está contratando uma empresa que está regular, que vai dar o respaldo para ele, porque senão, e também a questão do preço, porque senão o barato pode sair caro. Você comentou sobre evento, né? É um grande perigo, né? Eu não faço evento. Porque você tem que ter profissionais autorizados e cadastrados e registrados na sua empresa. Então, quando existe o evento, a empresa pede para que a empresa que vá fornecer os profissionais seja autorizada pela Federal. Mas depois não fiscaliza se aquelas pessoas que estão ali estão trabalhando regular. Então, se não estão trabalhando regular, mesmo que a empresa tenha autorização, os profissionais estão irregular. Se acontecer um fato, uma morte, uma briga, uma divergência, quem vai responsabilizar? Entendi. Quem vai ser o responsável por aquilo ali? A Federal vai cair em cima da empresa autorizada. Mas estão registrados? Estão documentados? Então isso bota em risco a população. Então a gente percebe que em evento, grande parte, o pessoal simplesmente bota uma camiseta preta ou bota um terno, fazem um freelance e vão trabalhar. Importante demais, então. O Band Entrevista de hoje começando com um alerta, né? Quando a gente fala de segurança privada, né? Um mercado em expansão, mas fica, então, aí esse chamamento, essa atenção que o Amarildo está trazendo para a gente aqui. Amarildo, mas aqui a gente quer falar de legalidade, quer falar de como é que o serviço tem que ser feito com qualidade e segurança. Né, você está à frente do Grupo Força Tarefa, aí, caminhando para 14, 15 anos? 12 para 13. 12 para 13 anos. Mas antes da gente falar da Força Tarefa, eu queria falar justamente da sua carreira, do Amarildo Roberto Rocha, que sempre teve ligado à segurança, né? Sim. Como é que foi aí, então, essa sua trajetória na segurança para a gente chegar no Grupo Força Tarefa? Eu sempre falo o seguinte, né, que a Força Tarefa não começou comigo, ela começou com meu pai. Meu pai, militar, né, do Exército, 35 anos de carreira, né, que me deu uma formação, né, familiar muito boa e também trouxe esse espírito, entre aspas, né, militar para a minha vida. Sim. Então, pensando nisso, eu fui para o Exército, pensando em seguir a carreira do meu pai.
Então, fui um excelente soldado, fui um cabo do Exército em destaque e um sargento também em destaque. Mas percebi que aquela parte, aquela fase, ou aquela passagem estaria acabando para mim, porque eu queria algo maior. Eu queria ter um destaque maior, eu queria fazer algo melhor para a segurança, né? E pensando nisso, eu saí do Exército e em seguida eu entrei num trabalho da Souza Cruz, como chefe da segurança da Souza Cruz. Lá eu tive a oportunidade também de montar uma empresa em paralelo, uma empresa de alarme eletrônico. E depois eu fui convidado para tomar conta da Space, do Grupo Algar. Sim. Montamos a Space, né? E depois passou a ser Algar Segurança. Eu tomava conta tanto da parte de segurança patrimonial, segurança pessoal de famílias de Uberlândia, né? Famílias importantes de Uberlândia. Formei em Direito nessa época. Depois passei a ser consultor, depois de 10 anos da Algar Segurança. E pensando em ter a minha empresa. Então, vendo a oportunidade de mercado, vendo as falhas que existiam nas empresas, vendo a necessidade de atender melhor o cliente. Então, montei a Força Tarefa em 2012 e pelo conhecimento, pela referência, pela amizade que eu tinha com o mercado, eu consegui atrair para a minha empresa vários e vários condomínios de empresas de Uberlândia. Hoje nós somos uma empresa muito grande em Uberlândia, tomando conta de vários, cerca de 60% dos condomínios de Uberlândia, na região sul, por exemplo. Né? E com uma sede própria, com uma estrutura muito forte. Trabalhamos também com vigilância armada, portaria presencial, portaria virtual e o alarme eletrônico. Então nós somos uma empresa, entre todas, a mais completa na região, por ter 4 empresas no segmento de segurança patrimonial. Entendi. Mário, então vou fazer o seguinte, vou fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa, fazer um intervalo. Na sequência a gente vai destrinchar então, né, essa gama de serviços prestados pelo Grupo Força Tarefa. Band Entrevista de hoje então, recebendo Amarildo Rocha, e ele que é fundador do Grupo Força Tarefa. A gente está falando de segurança privada. Não saia daí, o Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o fundador do Grupo Força Tarefa, o senhor Amarildo Rocha. Amarildo, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Falávamos no bloco anterior, né? Você deu uma rápida pincelada em toda essa gama de serviços que hoje é oferecido pelo Grupo Força Tarefa, talvez um dos maiores de Uberlândia e região. Então eu queria destrinchar um pouco mais. Quando a gente fala, você tem serviços de vigilância, portaria remota ou virtual, monitoramento de alarme. Vamos começar pela vigilância, que talvez seja o carro forte. Né? O telespectador que nos ouve, que nos acompanha, como é que ele vai entender, né, as várias frentes de trabalho da vigilância? Você citou vigilância pessoal, de empresários, tem a patrimonial também. Qual que é o tamanho desse leque? Ok. Bom, então em relação quando você pensa em falar em segurança, né, a gente, quando foi montar a Força Tarefa, a gente tinha uma perspectiva de mercado daquela coisa antiga, retrógrada, do vigilante, com uma arma na cintura, né, uma fiscalização muito superficial, sem tecnologia voltada para isso. Então, você monta uma empresa de segurança que tem a vigilância armada, né? Depois tem o transporte de valores, tem a escolta, né? Tem a segurança pessoal. E cada ponto desse tem que fazer uma autorização junto à federal. Então, eu parti para a segurança patrimonial, que era o meu forte, que é o meu forte ainda, né? Normal. Sim. Então, eu trabalho só com vigilância patrimonial, não trabalho com escolta, não trabalho com carro forte, não trabalho com segurança pessoal. Já trabalhei pelo Grupo Algar em várias frentes dessas aí. Hoje o Grupo Força Tarefa está focado, mas focado numa segurança patrimonial juntamente com o sistema eletrônico. Então, você tem que ter um aparato por trás para fortalecer a patrimonial. O vigilante, por si só, um revólver na cintura, sem tecnologia, sem estar amparado por isso, sem estar cercado de outros mecanismos de eletrônica, fica muito frágil a segurança. Você tem um vigilante com um revólver na cintura. Você não tem um plano de trabalho, você não tem um manual de risco, você não tem um manual de recomendações, você não orienta o cliente a melhorar o processo da empresa, cercado de sistema eletrônico,
melhoria de chamada, verificação da chamada via distância pela nossa central. Uma série de recursos para que você consiga manter esse serviço com qualidade e segurança. Então, mais do que você ter ali, então, os profissionais presentes, né, aquela presença física, você dá toda uma consultoria então, para que você possa otimizar não, mais do que a presença do profissional ali no condomínio, por exemplo. Sim, porque você coloca o segurança no local, quem te contrata não sabe como é que funciona o sistema eletrônico. E às vezes acredita que só o vigilante armado vai proteger o patrimônio. Entendi. Né? E esse vigilante armado, sem uma proteção patrimonial, acaba atraindo o marginal para tomar arma. Às vezes nem para fazer assalto ao local, para tomar a arma do vigilante, tomar o colete. E ele pode virar alvo. Virar alvo. Então aí você tem que proteger também esse profissional seu, né, com treinamento, com orientação, com meios eletrônicos, orientar como empresa de segurança o seu cliente. Ó, você vai colocar isso, você vai colocar aquilo, você vai colocar cerca elétrica, você vai colocar câmera. Nós vamos colocar um botão de pânico nesse vigilante. Nossa central vai chamar ele via distância, via rádio, com troca de senha. Né? Esse profissional vai estar registrando uma ronda, sistema feito online, tá? Com passagem, que se não responder a chamada, se não fizer a ronda, vai ser chamado pela central. A central vai fiscalizar com imagem do local. Entendi. Então você faz uma série de proteção e não só mais a empresa que monta pensando no processo antigo não vai ter sucesso. Então nessas duas preocupações que você está me falando do Grupo Força Tarefa, uma delas é o profissional que está na linha de frente, que precisa passar por reciclagem, Sim. precisa ser treinado, ele segue todas as normas da Polícia Federal, igual você está falando, e por outro lado o aparato tecnológico. Hoje na Força Tarefa, eu já tive a oportunidade de ver, vocês têm um grande sistema de monitoramento, né? Como é que funciona isso? Esse é o nosso sucesso, né? Você ter a mão de obra, né, junto com a tecnologia. Tá? Então é importantíssimo essas duas frentes, né? Só tecnologia, só mão de obra? Então o ideal é você ter sempre os dois juntos. Então nós temos uma estrutura muito pesada e fizemos um investimento pesado. Tanto é que nós saímos, né, da vigilância para outras empresas, né, como eletrônica, como portaria virtual. Sim. Por essa facilidade e essa necessidade e essa percepção que o mercado só funcionaria assim. Então hoje nós somos destaque na segurança, né, uma referência em Uberlândia, porque nós juntamos a tecnologia com o ser humano. Tá? A sua central de controle, eu já tive a oportunidade de ver, ela é maior, muito maior do que cidades inteiras da região que não tem a estrutura que talvez o Grupo Força Tarefa tem hoje. E nessa central, além de ser grande, né, você usa vários sistemas que você consegue falar com o vigilante, acompanhar uma ronda, acompanhar uma imagem da portaria, conversar através de câmera com o porteiro, com o vigilante, né, naquele posto de serviço. Então você anexa toda essa importância. Você faz um levantamento de risco do local, você sugere mudança, você leva um drone, filma a área, faz fotografia, faz filmagem, simula a câmera, para que o cliente perceba a importância daquilo lá. A gente está falando, né, está destacando as duas frentes, o profissional, presença física, juntamente da tecnologia, mas a tecnologia ela tomou uma proporção que hoje você oferece o serviço de portaria remota, portaria virtual, quer dizer, você consegue prestar a vigilância aquele condomínio, aquela estrutura à distância. E outra coisa é a seguinte, nós criamos também o procedimento, o manual de procedimentos e fazemos um checklist com essa pessoa de tempo em tempo. Então, ele responde pergunta e resposta no posto de serviço. Aquele manual que você colocava na mesa, ele não lia, ele tem que ler e tem que responder. Então ele manda relatório via e-mail, manda relatório via WhatsApp, ele tem que fazer ronda, né, virtual, presencial e virtual no sistema de câmera da portaria ou da central de segurança do condomínio, por exemplo, né? Então a gente usa todo esse aparato. Então, se falando da mão de obra, então é um vigilante profissional, né, regulamentado, uniformizado, tem que estar portando um colete balístico, esse colete balístico tem validade, toda a arma tem que estar legalizada, tem que estar com autorização de funcionamento dessa arma, né, com pagamento em dia de todas as taxas. Então esse profissional está lá com equipamentos de proteção, câmera de vídeo, tipo a GoPro, no uniforme, todo lugar que ele vai fazer uma inspeção, que está um sujeito a risco, ele liga a câmera
no condomínio, ele liga a câmera direto. Então a gente vai dando alguns equipamentos para que ele faça da melhor maneira. Só para a gente ilustrar, Mário, é semelhante ao que a Polícia Militar tem feito, Estado de São Paulo, alguns estados Brasil afora, que ela deixa tudo registrado com câmeras corporais. Sim, né? Isso é muito importante, porque você chega numa ocorrência no condomínio, né, por exemplo, e aquilo ali pode virar contra a sua empresa, contra você, tudo mais. Então, é uma forma de você se respaldar em relação à abordagem, à educação, a maneira que foi feita, o treinamento que foi feito, né, isso ficar documentado. Agora, toda essa estrutura, toda essa preocupação, ela funciona 24 horas por dia. Horas. A sua assistência é 24 horas. Eu tenho liderança, eu tenho fiscalização eletrônica nos postos, né? É lógico, o posto funciona só à noite, às vezes só à noite, né? Mas se funciona 24 horas, 24 horas. Todos os meus postos tenho rádio comunicador, tenho telefone, tenho câmera na portaria, tenho botão de pânico na portaria, tem uma ronda no celular do vigilante, tem a câmera de vídeo no celular, junto ao vigilante. Tem todo um esquema de ronda que ele tem que ser feito. Se ele parar por algum motivo, ele tem que justificar com foto, com imagem, para que não fique aquela coisa, sumiu, cadê o vigilante? Está rodando, está fiscalizando, está batendo foto, a foto não pode ser uma foto copiada, tem que ser uma foto do momento, né? Então ela não aceita uma foto antiga no sistema. Então é o que eu falei para vocês, o vigilante modelo antigo não pode ter mais. A empresa que monta pensando em não ter agregado a tecnologia não vai funcionar. Tá? Exatamente. Marildo, vou fazer mais um breve intervalo aqui na nossa conversa. A gente tem outras curiosidades, outros detalhes para a gente colocar, mas isso a gente fala depois do intervalo. Hoje o Band Entrevista recebendo o fundador do Grupo Força Tarefa, Amarildo Rocha. Estamos falando de segurança privada. Não sai daí, o Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo Amarildo Rocha, fundador do Grupo Força Tarefa. A gente que está falando aí de segurança privada. Amarildo, mais uma vez, obrigado pela presença. Terminávamos no bloco anterior falando então dessas várias frentes de trabalho quando o tema é vigilância, mas você citou em determinado ponto da nossa conversa, 60% dos condomínios hoje em Uberlândia estão aí então sob a vigilância do Grupo Força Tarefa. Sim. Qual o segmento que vocês atuam então, principalmente além, quer dizer, dos condomínios residenciais? Trabalhamos também com qualquer local, empresa, comércio, né? Onde precisar de um segurança armado, né? Ou portaria, nós também trabalhamos. Trabalhamos com empresas da parte industrial, também várias empresas da parte industrial. Então nós não temos só condomínio. Nós trabalhamos com segurança autorizada em Minas Gerais. Tá? Onde quiser um vigilante, nós podemos prestar o serviço. Tá? Sendo em Minas Gerais, porque cada autorização você tem para Minas Gerais, você tem para São Paulo, você tem para Mato Grosso. Nós vai pegando autorizações diferentes junto à Polícia Federal. Entendi. No nosso caso, nós resolvemos dedicar a Minas Gerais. Tá? E fazer um trabalho bem feito, principalmente em Uberlândia. Tá? A gente percebe que você não precisa crescer muito esparramado. Você precisa crescer sadio, crescer atendendo da melhor maneira o cliente. E isso nós fazemos muito bem em Uberlândia. Né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei como é que você pode me responder, porque talvez a gente possa estar falando de estratégia, né? de estratégia de trabalho de segurança, mas a presença, né? Vamos pegar o exemplo do Grupo Força Tarefa, a presença de um serviço desse de segurança privada em um condomínio, onde quer que precise, demande, enquanto vocês conseguem reduzir, mitigar aí então o número de ocorrências. Vamos pegar um condomínio que está desprotegido, um condomínio que contrata um trabalho força-tarefa, por exemplo. Tá. Então, essa é uma pergunta boa, né? Muito importante. É o seguinte, você tem um condomínio que não tem nenhuma segurança, ou tem um condomínio que tem uma segurança de uma portaria somente. Certo. Né? Ou tem um condomínio que não tem a presença da portaria, somente a parte eletrônica. Né? Então, a vulnerabilidade desse condomínio, os condomínios de Uberlândia, ou do Brasil inteiro, não sai com um projeto de segurança. Isso é uma coisa que eu sempre bati, que não tem uma pessoa autorizando. Então, você lança um condomínio, entrega para os moradores,
Aí tem o bombeiro que fiscaliza, tem a, né, outra parte que fiscaliza e não tem a segurança. Então entrega-se para o morador, sem controle de acesso, sem câmeras, sem cerca elétrica, sem proteção do portão, sem o porteiro, e joga na mão dos moradores. Então isso depois começa uma dificuldade, porque tem que chamar para uma assembleia de urgência para contratar. Então sempre sugeri que tivesse, né, nesse mercado nosso, algumas pessoas pudessem criar a ideia do projeto, que lançou um condomínio, então lança-se uma rede de fibra ótica em volta do condomínio para a cidade. Lança-se o condomínio com um sistema mínimo de câmeras, mínimo de controle de acesso. Até porque, você me desculpe te interromper, mas até porque quem compra, quem vai morar em um condomínio, ele está justamente em busca de segurança, né? Ele não quer ficar exposto na rua, né? Então ele migra para um condomínio, que seja de casa, de apartamento, porque o principal objetivo dele é segurança. E aí você está me falando que não existe. O projeto ele não é construído junto com o projeto inicial. E aí você tem a importância de uma empresa igual a nossa. Nós chegamos no condomínio, levantamos toda a situação de risco e fazemos uma proposta de melhoria. Você vai colocar cerca elétrica, você vai colocar controle de acesso, por isso. Né? Então você vai gerenciar para o síndico, juntamente com ele, as propostas de melhoria. Você vai dizer o que vai ser feito. Isso deveria ter sido feito no projeto. Olha só. Só que não tem nada no projeto. Então, quando a pessoa entra, e aí é uma dificuldade, porque tem que aprovar, chamado de verba para poder fazer a segurança, né? Então, isso tudo nós fazemos. Então, a importância de você ter uma segurança e você não ter a segurança. Então, você ter uma empresa que consiga trazer isso para você, porque grande parte das empresas de segurança chega, eu não mexo com isso, não sei mexer com câmera, não sei mexer com alarme. Então, nós juntamos o conhecimento humano com a tecnologia. Então, aonde nós estamos, e que se o condomínio seguir aquilo que nós dissermos, a chance de invasão diminui bastante. Tá? Mas todo condomínio é vulnerável, porque tem barreiras perimetrais fáceis de ser quebrada, transporta, né? Tem que ter 2 tipos de sistema em cima do muro, às vezes só tem um. Então, isso tudo você vai recomendando para melhoria. Mas, com certeza, você tem um local com segurança e outro local sem segurança, não tenha dúvida que ali vou procurar um local que não tenha segurança ou que tenha menos segurança. Né? Fica a dica já, então, para as incorporadoras, as construtoras, né? E isso, inclusive, é um argumento de venda. Fala, olha, esse condomínio que está sendo exposto para você aqui, ele já vem com um projeto de segurança montado por especialistas aí, porque quem vai para um condomínio, sem dúvida nenhuma, hoje tá já tem uma segurança. procura por nós, né, de consultoria. Você consegue fazer algumas consultorias anteriormente, o pessoal pergunta para você qual o modelo de condomínio, qual o modelo de segurança. Você vê condomínio sendo criado com portaria totalmente fora do padrão de segurança, né, controle, portões, altura, frente para a rua ou não. Tem que constar no projeto arquitetônico, então. Isso. E geralmente o pessoal faz um projeto arquitetônico leve e menos segurança. Caramba. Quando você faz um projeto arquitetônico, que é uma beleza, né, do projeto, mas muitas vezes o arquiteto não pensa na segurança, pensa na estética. Esse é outro fator, né? Depois o morador vai descobrir que não tem segurança nenhuma. Né? Agora, Amarildo, com essa expertise, né, com 13, caminhando para 14 anos de mercado, aí vocês ampliaram o leque de serviços. Estou vendo aqui, por exemplo, vocês oferecem limpeza e conservação, controle de acesso, monitoramento do alarme, que está intimamente ligado à vigilância. Como é que é esse braço aí, então, do Grupo Força Tarefa? Limpeza e conservação, como uma coisa caminha com a outra? Então, vamos lá. Nós montamos primeiro a vigilância, a portaria presencial, né? Eu dei palestra para o Secov durante 10 anos sobre o curso de porteiro, preparando os porteiros de condomínios, e dando consultoria para condomínio. Então, em cima disso, você percebe, sim, os porteiros de condomínio são próprios, são fracos, são mal treinados, passam um treinamento muito raro no Secov, uma vez a cada 2 anos, então eu não tenho uma obrigatoriedade de curso, né? Então, tudo isso foi levando nós a concluirmos que nós precisávamos melhorar nossa mão de obra de portaria. Certo. Aí, baseado nisso, você começa a perceber que o mercado começa a exigir tecnologia e que o mercado também começa a perceber e ter dificuldade com o pagamento dos porteiros. Então, aí surgiu a portaria virtual, que é você juntar a tecnologia
com a mão de obra ou retirar a mão de obra em alguns horários e colocar a tecnologia. Entendi. Então, nós partimos também pelo conhecimento, né, nosso de tecnologia para a nossa portaria virtual. Hoje nós estamos cerca de 60 a 70 portaria virtual entre Uberlândia e Uberaba. Nós atendemos tudo pelo computador, né? Montamos, instalamos sistema eletrônico para a portaria de condomínio. É aquela sua central de monitoramento que está 24 horas. 24 horas que atende chamada, atende o telefone. Chamadas em poucos minutos você está lá presencialmente. Não, e também atende pelo nosso sistema. Então, você aperta o interfone no condomínio, você fala comigo lá na minha central à distância. Eu aperto o botão lá na minha central, abre o portão do condomínio. Aperta o mouse, abre o condomínio. Então, todo mundo que passa lá na portaria é registrado o rosto e cai no nosso sistema de gravação, de automação. Né? Então, instala toda essa parte. Então, nós temos a vigilância armada, a portaria presencial, a portaria virtual ou remota, que o pessoal chama também, né? E também nós temos o alarme eletrônico. E agora, há pouco tempo, nós também lançamos também a parte de limpeza e conservação. Isso faz parte do pacote, porque você tem lá dentro do condomínio, você tem a vigilância, você tem a portaria. E as empresas de portaria ou de limpeza, de faxina, muitas delas são empresas familiares, empresas pequenas que montam um negócio que às vezes não dão conta ou não dão conta de tocar o negócio. Então eles começam a ter dificuldade financeira ou até mesmo de não continuar o serviço. Então o Grupo Força Tarefa, vendo também essa oportunidade e o conhecimento que tem em contratar pessoas, gerenciar pessoas, né? Hoje nós temos psicóloga, nós temos pessoal próprio, de seleção própria, né? Psicóloga, com teste e tudo mais. Então também começamos a envolver também na parte de limpeza, que é uma necessidade, é uma carência que o cliente pede para nós. Você faz muito bem a portaria, você faz muito bem a segurança, por que você não faz então para nós também a faxina? Você acaba oferecendo um serviço complementar e entrega o pacote todo. Marildo, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo que aí então já pensou, tem a necessidade de contratar um serviço de vigilância, enfim, de todas essas possibilidades que nós falamos aqui, mas ainda não tomou iniciativa? Ele quer conhecer. Qual que é o ponto de partida? Então, é importante, né, que você perceba e verifique no mercado as empresas que são sérias. Se quer contratar um vigilante, que contrate uma empresa legalizada na Federal, liga na Federal, liga no Sindicato de Segurança, né? E verifique quais as empresas que oferecem esse serviço. Depois disso, pesquisar no mercado e principalmente conhecer a estrutura da empresa. Porque muita empresa vende e quem contrata não vai no local, não vai verificar a estrutura, a capacidade técnica, a gestão, equipamentos eletrônicos. A empresa está ligada também junto à mão de obra com a tecnologia. Porque só a mão de obra qualquer um faz. A mão de obra com tecnologia e inteligência, aí eu te falo que a Força Tarefa faz. Dica mais que importante. Marildo, costumo falar que a gente está longe de encerrar, né, o assunto da nossa conversa, mas o nosso tempo está se esgotando. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista. E até a próxima entrevista. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o fundador do Grupo Força Tarefa, o senhor Amarildo Rocha, falando de segurança privada. A você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.